Na verdade, as emoções são o produto da mente. O seu cérebro processa a informação. A partir do momento que ele faz uma leitura de mundo, ele faz uma leitura do que está se passando, a emoção é o resultado daquilo. É como se a gente pudesse pensar assim, eu pego farinha de trigo, ovo, fermento, leite ou água, o resultado disso é um pão ou um bolo. Então o resultado das nossas comunicações cerebrais são emoções e respostas fisiológicas. Todo o nosso sistema, toda a nossa vida, as nossas funções, elas estão muito conectadas com as emoções. Porque cada situação, cada particularidade que o indivíduo estiver vivendo, ele vai levar para uma emoção. Não é uma coisa assim, eu tô no escuro sozinho, eu vou ter medo. Não necessariamente. Em tese eu teria medo, né? O ser humano, o indivíduo teria medo. Mas na grande maioria das situações, não necessariamente. Mas o resultado da experiência de estar em algum lugar sozinho, com aquilo que ele já viveu antes, ou com aquela situação toda que está se passando em volta dele, o resultado disso é a emoção, que é o medo. Que é o produto, o resultado do que a mente produz, o resultado do que a situação tá levando o indivíduo a sentir. Então as emoções, elas são resultados das nossas experiências. Então vamos pensar assim, lá na época das cavernas, o homem saía da caverna para caçar, então ele ia em busca de alimento. Então ele não tinha nada para preparar ele para a situação que ele ia enfrentar quando ele saísse dali. Então, ele saía da caverna pro inesperado. Qualquer coisa podia acontecer, inclusive nada. Então, vamos imaginar que numa determinada situação, ele saiu da caverna em busca de alimento, obviamente, e ele se depara com um leão. A primeira reação, se ele está vendo aquele animal pela primeira vez na vida dele, não necessariamente vai ser de medo. Mas a partir do momento que ele se sente ameaçado, que ele sabe que a vida dele pode estar ameaçada por aquele animal ou por aquela situação que ele está vivenciando, vai disparar nele reações fisiológicas para a resposta daquela situação. Essa emoção do medo é essa resposta, é esse resultado. Mas se o animal não o ameaçar, se o animal não oferecer nenhum perigo, embora possa ser uma situação de perigo, mas se ele não tem a experiência de que aquela é uma situação ameaçadora, não necessariamente ele vai sentir medo. Então, não necessariamente a emoção está conectada só com a situação, mas também com as experiências do indivíduo. Então, são vários fatores, vários elementos que vai levar o indivíduo para aquela emoção, que é o resultado das experiências dele com a situação. Se ele tem previamente uma experiência de um animal que o atacou, naturalmente quando ele encontra aquele animal de novo, ele vai ter uma reação emocional para aquela situação. Essa interação, né, entre o indivíduo, o meio e essas experiências que ele tem ou que ele já teve na vida vão disparar as emoções. E as emoções têm respostas fisiológicas. Por exemplo, ainda esse homem que saiu da caverna já teve uma experiência com um animal grande, um leão que o atacou, e na hora que ele se depara de novo com o leão, ele vai ter medo. Então, biologicamente, fisiologicamente, o organismo dele vai reagir. O que a gente não leva muito em consideração hoje, né, na nossa vida cotidiana, é que as nossas emoções vão disparar respostas biológicas, fisiológicas. E que essas respostas, se a gente estiver atento a elas, a gente conecta mais fácil com a emoção. Então, precisa ter essa conexão. O que eu tô sentindo? Nossa, as minhas mãos ficaram geladas, eu tô com uma tensão muscular mais forte, um impulso de correr. Bom, isso pode ser medo. Que situação eu tô vivendo que pode me levar para o medo? Lá no nosso homenzinho da caverna é fácil identificar, tem uma ameaça. E nas nossas relações, nas nossas experiências cotidianas, na maioria das vezes a gente não consegue separar, entender direito que emoção que a gente está vivendo ali. Por exemplo, as pessoas confundirem medo com raiva. As pessoas dizerem que estão com medo, reagirem como se estivessem com medo, mas na verdade elas estão com raiva.
E aí a educação emocional entra nesse lugar de trazer essa clareza, essa consciência para onde essa situação, porque existe uma situação que eu estou experienciando e essa situação que eu estou experienciando vai me levar para uma emoção. Se eu estou consciente tanto das minhas respostas fisiológicas que o organismo vai produzir, quanto da situação, quanto das minhas experiências, naturalmente eu vou reagir adequadamente àquela emoção. E isso é educação emocional. Né? A psicoterapia propicia isso, de você ter mais consciência, mais conexão com aquilo que de fato está se passando. Então não adianta eu ter toda a teoria, todo o embasamento, todos os livros de autoajuda, todos os cursos de imersão da vida e não estar conectado com a emoção que liga naquele processo, que liga naquela situação, que me leva para aquele estado emocional. Porque não é sobre o animal que me ameaça ou a situação que me ameaça, mas sobre como eu me sinto. Quais as minhas experiências, as minhas emoções estão me levando para aquela situação. Para sentir aquilo daquela maneira. Então, o medo, né? Se eu estou com medo numa situação, se eu estou reagindo como se estivesse com medo e na verdade eu tenho raiva, e aí eu não faço conexão, eu estou com raiva, então a minha explosão, a minha descarga fisiológica e de adrenalina, e todas as respostas biológicas que o organismo produz diante da raiva, ela é diferente do medo. Ela pode parecer em algumas coisas, mas é diferente do medo. Então se eu me preparo para responder, por exemplo, vamos pegar uma situação cotidiana, atual, corriqueira, trânsito. Na grande maioria das vezes a gente responde com raiva, mas o que a gente tem é medo de morrer. Ou de colocar a nossa vida ou a vida de outras pessoas em risco. Se eu conecto com a emoção do medo e não da raiva, eu não vou brigar. Eu vou simplesmente entender que eu preciso lidar com aquela situação que eu estou vivenciando de perigo, onde eu tenho medo da extinção da minha vida, de maneira adequada e não de uma maneira explosiva, com raiva. Por que eu tenho raiva? Porque colocaram a minha vida em risco. E o que isso, para que emoção isso me leva? Para o medo de morrer. E na grande maioria das vezes a gente não está conectado com isso. Na grande maioria das vezes a gente não está conectado com a emoção correta. Porque muitas das vezes as pessoas chegam aqui com um discurso de uma emoção com relação a uma relação que elas estão vivenciando e a gente vai trabalhando isso, aprofundando e vendo que a emoção é outra. Então se a gente consegue levar para as pessoas mais inteligência emocional, se a gente consegue educar emocionalmente as pessoas, elas vão estar mais preparadas para os desafios. Seja o trânsito, seja um casamento, seja uma demissão, seja uma promoção no trabalho. Então é conectar com a emoção correta, é com a emoção condizente com aquela situação, condizente com a experiência.